Cumprimentamos a todos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje iremos estudar a lição de número 10, que traz como tema Poder do Alto contra as potestades da maldade. Lucas capítulo 24, versículo 49, é o nosso textuário que diz: Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A verdade prática fala sobre as obras das trevas que são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. Então, logo aqui a gente percebe uma oposição das trevas quando o Evangelho é pregado. Então, a razão de que Jesus disse que em meu nome expulsarão os demônios, porque a primeira coisa que a gente tem que atacar na área da evangelização são os demônios. Então, a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, versículo 5 ao 13, verso 18 ao 21, que vai tratar sobre Jesus sendo pregado em Samaria, por Filipe e os demais apóstolos Pedro e João. Querido, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o contexto de Samaria, o evangelho entre os samaritanos e também Filipe em Samaria, tratando sobre o homem, aquele mágico, e a discordância que houve quando ele quis comprar o dom de Deus. Então hoje uma aula muito especial que nós vamos estudar, a lição de número 10, que fala do poder do alto, que Jesus explica que os discípulos tinham que ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, meus queridos irmãos, nós temos um período, será de 10 ou de 7 dias, porque houve uma promessa, a promessa do Pai. Muitos vão ver, até mesmo escrito nas nossas publicações da CPAD, que são 10 dias. Depois que Jesus é assunto ao céu, por exemplo, aqui, Jesus subiu ao céu. Atos capítulo 1, versículo de número 1 ao 11. Então Jesus foi para o céu e prometeu a promessa. Então esse período aqui será de 10 ou de 7 dias. Vejamos. A promessa do Pai estava vinculada exatamente ao dito de Jesus quando ele subiu ao céu. Ok? É só ler Atos 1, versículo 1 ao 11. Mas o que é que nós observamos, amados irmãos? Jesus passou 40 dias vivo depois da ressurreição. Então nós temos um período aqui de 3 dias. Jesus morre na Páscoa, olha aí, ó, Páscoa. Então ele permanece morto 3 dias, que ninguém percebe a contagem dos 3 dias que ele ficou morto na sepultura. No terceiro dia ele ressuscita, passa mais 40 dias redivivo, ressuscitado, já se apresentando a 500 irmãos. Então, esse período de 40 dias que ele passa com os discípulos, tem que somar com os 3 dias que ele foi sepultado. Então, eu tenho quantos dias aqui? 43 dias. Então, durante a morte de Jesus, que aconteceu aqui na Páscoa, o Pentecoste só veio a existir. O Pentecoste só veio a existir depois de 50 dias após a Páscoa. Então eu tenho 50 dias, do Pentecoste à Páscoa. Então vamos lá. Se Jesus morreu na Páscoa, eu tenho 3 dias depois da morte, certo? Jesus morreu, passou 3 dias morto. Ele ressuscitou, passou 40 dias vivo. Então eu já tenho, depois da Páscoa, 43 dias. Quando Jesus foi assunto ao céu, depois dos 40 dias que Jesus passou na terra, ele promete. Então houve uma promessa. E essa promessa viria quando?
foi o que aconteceu em Atos capítulo 2, quando o poder do alto, foi o revestimento, o batismo com o Espírito Santo, veio no dia de Pentecostes. Então, contando, faltava apenas, eu tenho 50 dias da Páscoa ao Pentecoste e passaram-se 43 dias, desde a morte até a ressurreição e o período que Jesus passou vivo na terra. Então, eu tenho 43 dias. Para chegar a 50, então faltava 7 dias. Então, você acertou quando disse que era 7 dias depois que Jesus proclamou que a promessa do Pai viria não muito depois desses dias. Mas os discípulos, eles deviam ficar em Jerusalém até. Então, por que até? Porque os discípulos tinham que ser missionários. Todos eles tinham que ir a Atos capítulo 1, versículo 8. E de por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Então tem aqui Samaria, a qual a lição vai tratar hoje. Então os discípulos tinham que ir até Samaria. Então, embora Jesus tenha, no início do seu ministério terreno, 3 anos, certo? Jesus, ele disse o seguinte: não vá no caminho dos gentios, e nem vá na cidade de Samaria. Então, houve uma proibição para os discípulos, não entrar na cidade de Samaria. O que é isso, meus irmãos? Ele explica, é só ler o versículo depois. Está aí na sua lição. Veja aí, na sua lição. Onde Jesus fala, em Atos, tá bom? Que Jesus, ele disse aos discípulos que não andasse na cidade exatamente de Samaria. Por quê? Porque ele veio com a missão prioritária, ou seja, primeiro, depois segundo. Então tem o primeiro e tem o segundo. Então o primeiro aqui é prioridade. Então Jesus tinha prioridade. Qual é a prioridade? Judeus. E depois, gentios. Por isso que Atos capítulo 1, versículo 8 diz que eles tinham que ir a Samaria. Então Samaria não estava fora do contexto de salvação do grande Deus eu sou. Então a gente percebe que Deus, ele tinha um plano desde Abraão para salvar todo o mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Só que tinha uma prioridade. Ele tinha que vir aos judeus e depois aos gentios. Os gentios não estavam fora do plano. João capítulo 10, versículo 16, Jesus disse: eu ainda tenho outras ovelhas. Essas outras ovelhas são os samaritanos, que faz parte dos gentios, porque a mescla de judeus que nasceu em Jerusalém, exatamente em Israel, misturando com outras nações que a gente vai estudar, foi dado a criação de um novo povo, que é exatamente essa mescla chamado samaritanos. Com isso a gente vê e percebe, queridos irmãos, quando Jesus diz: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, então eu tenho um aprisco e eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Então esse aprisco aqui é exatamente a prioridade. Judeus, Israel. Mas as outras ovelhas, Jesus disse o quê? Convém agregar estas a estas. Convém agregar estas no aprisco. Então Jesus queria fazer de quê? De judeus e samaritanos, gentios, um povo só nele. Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar exatamente esse trabalho de evangelização que, conforme já foi dito, se opõem ao reino das trevas. Nós vamos ver que Simão Mágico,
ele usava de engano, de magias, e querendo agora comprar o dom de Deus. A gente vai ver que ele creu, foi batizado, pecou e depois foi disciplinado. Pedro, quando chegou, depois que soube da evangelização em Samaria, por meio de Filipe, e que o povo estava crendo, então Pedro e João chegaram junto na obra da evangelização. Então a gente vai ver, meus amados irmãos, que a obra da evangelização é a chegada do reino. Então o reino de Deus chegou em Samaria. Por isso que os milagres aconteciam. Filipe, ele fazia sinais, prodígios e maravilhas. Então, os espíritos imundos eram expulsos. A primeira coisa que a gente tem que aprender, Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. O que é que a gente percebe? É que a primeira coisa que a gente tem que fazer é expulsar demônio. Glória a Deus. Depois falarão novas línguas. Porque quando expulsa os demônios, as línguas vêm originais, não há imitação. Então vamos ver o seguinte: libertar os oprimidos, curar os enfermos, paralíticos, coxos. Então, os espíritos imundos que são os opositores da obra de Deus. Então, quando a gente expulsa os demônios, a obra de Deus ganha espaço, ganha terreno, ganha exatamente fortaleza no terreno do inimigo. Então é um trabalho evangelístico que muitas das vezes o inimigo quer colocar os seus no meio de Deus. Por quê? Porque Simão Mágico era mais um lobo devorador, que ele queria desviar os discípulos, conforme diz Paulo a Timóteo, enganando com espíritos enganadores. Era isso que ele queria. O Simão Mágico, ele queria comprar o dom de Deus, o dom que era saído de graça, vindo por Deus, foi Deus que deu aos discípulos, e saía das mãos dos discípulos, exatamente o que? A autoridade no nome de Jesus, e todo aquele que crer receberia o dom da vida eterna. Então, meus queridos, a gente percebe exatamente que Filipe fez sinais. Ele também era um dos 12 apóstolos. Presta atenção. Filipe era um dos 12. Ele também foi diácono, mas não perdeu a unção de evangelista. Interessante. Por quê? Porque a pessoa está no patamar de apóstolo. Você queria ser diácono? Filipe quis. Ele foi escolhido para ser diácono, mas a unção de evangelista estava nele. Então, meus queridos irmãos, veja, Pedro apareceu de repente, quando a obra da evangelização já estava iniciada, exatamente anteriormente. A gente percebe que Jesus foi quem foi a Samaria, pregou o evangelho à samaritana. Depois da morte de Jesus, Jesus disse: ide a Samaria, a Judeia, por todo o mundo. Então, o caminho para Samaria estava aberto. E antes nenhum dos 12 havia estado lá. Agora Filipe, ele vai com poder do Espírito Santo, poder do alto, fazendo sinais, prodígios e maravilha. Mas está lá um homem chamado Simão Mágico, que tem dinheiro, que quer comprar o dom de Deus. Mas o Pedrão, aquele que o pai dá uma ajudinha na revelação, porque foi ele quem disse a respeito de Jesus: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse: foi o pai que te revelou, Pedro. Então Pedro era graciado pelo pai. O pai amava Pedro. Então, na forma deste amor, Pedro tinha discernimento. Foi ele quem disse para Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Se lembra? Ananias e Safira? Então Ananias deixou encher o coração do engano de Satanás a respeito da propriedade, tentando enganar o Espírito Santo de Deus que havia em Pedro.
E Pedro tinha o discernimento dado pelo Pai, porque o Espírito Santo veio pelo Pai, veio por Jesus. E ali a gente percebe que Pedro também disciplina o erro na hora. Assim como aconteceu com Ananias, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Glória a Deus. Então Pedro, agora, cheio do poder de Deus, já não era mais aquele Pedro que negava e que o galo cantava. Mas agora estava cheio do poder do alto. Veja a prioridade. Mateus capítulo 10, versículo 5. Eles tinham que ir primeiro para quem? Para os judeus. Depois, Samaria. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Esse aqui, os seus é prioridade. João 1 e 11. Então a prioridade era os judeus, não que as outras nações estivessem fora do plano de Deus. Temos que ver qual era a prioridade e não dizer que os gentios estavam fora do plano, como muitos hoje ensinam. Então, meus queridos amados irmãos, a ordem é pregar. Então a gente vai ver exatamente o quê? Samaria tinha um templo. Se lembra que a mulher samaritana diz que nossos pais adoram neste monte? Então havia uma rivalidade entre samaritanos e judeus, e o ponto crucial era a adoração. Embora os samaritanos adorassem o mesmo Deus de Israel, dos judeus, eles adotaram apenas o Pentateuco, os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então, com isso a gente vê que algumas coisas fizeram com que eles se separassem. E a gente vê que uma coisa que deixa bem claro entre os judeus e samaritanos era a esperança do Messias. Todos esperavam o Messias. Todos aguardavam. A mulher samaritana aguardava o Messias. Eu sei que ele há de vir. E quando ele vier, ele vai revelar todas essas coisas. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, Samaria, capital do Reino do Norte, da qual, no contexto, Filipe entra nessa cidade. Depois de Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus ressuscita e deixa exatamente declarado a liberdade de ir aos gentios, no particular os samaritanos. Então esse evangelho ele tem que chegar aos samaritanos. Interessante que a Bíblia não menciona muitos nomes dos samaritanos. A Bíblia diz o bom samaritano. Quem é o bom samaritano? Não diz o fulano de tal. A Bíblia também fala em João capítulo 4, a samaritana. Então não diz o nome dela. O que é isso, meus irmãos? Usar o termo samaritano. Os judeus havia, desde o início da história, a gente percebe em Atos capítulo 2, Atos capítulo 6, nesse particular aqui, veja, todos aqui os apóstolos 12 estavam tudo em comum. Dava água, partia o pão, os 12 participavam em comum. Era uma bênção. Estava em número menor o povo aqui. Atos 6, o número cresceu. Então, vai revelar exatamente a hipocrisia dos judeus. Dos judeus que foram se convertendo. Sim, dos primeiros judeus que haviam se convertido, porque no começo era mais judeus do que gentios. Hoje é mais gentios do que judeus. Por isso a prioridade que era dada aos judeus. Então vejamos. A Bíblia diz que as viúvas gregas foram desprezadas nas suas atividades cotidianas. Ou seja, os judeus já estavam tendo um exclusivismo aqui em Atos 6. Mas aqui, tudo em comum. Atos 2. Então,
quando a multidão cresceu e aumentou, revelou a hipocrisia, a exclusividade que os judeus tinham em relação aos outros. Queridos amados irmãos, a razão de Jesus ter o cuidado de ir a Samaria, porque diz a Bíblia em João capítulo 4, é necessário entrar em Samaria. A gente vai ver isso. Então, meus amados, presta atenção. Jesus levou o evangelho à samaritana. Então já iniciou ali o evangelho a Samaria. Por quê? Porque de Jesus o evangelho passa para a samaritana. Da samaritana passa para todo aquele pessoal. Vinde, vede e veja um homem que disse tudo a meu respeito. Então a gente já percebe que a samaritana já pregou o evangelho e já trouxe um pessoal para Jesus. Mais na frente é que Filipe chega em Samaria e aparece aquele homem chamado Mágico. Depois Pedro e João chegam para ajudar na obra da evangelização. Então vamos lá. Interessante, meus queridos irmãos, quando Jesus chamou Pedro, né? Jesus chamou Pedro. Quando Jesus chamou Pedro, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Está lá em João capítulo 20, João capítulo 21, veja lá. Então, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Por que essa distribuição dada à igreja do Senhor? Porque eu tenho obreiros, certo? Obreiros, eu tenho Israel e eu tenho gentios, samaritanos e todos. Ok? Samaritanos. Então presta atenção. A gente vê logo aqui, os cordeiros. Começou com quantos? Com 12. Depois foi para 70. Depois para 120. No dia de Pentecostes já tinha quase, mais ou menos 120. Isso são os cordeiros. Depois a gente percebe, após a ressurreição de Jesus, o que foi que aconteceu? Apareceu 500 irmãos. Entre eles judeus da nação de Israel. Então, depois com a mensagem de Pedro, veio 3.000, depois mais 2.000. Eu já tinha aqui 5.000 ovelhas. Então, veja, meus queridos e amados irmãos, que Jesus colocou a palavra ovelhas 2 vezes, para distinguir que eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas eu ainda tenho outras ovelhas que ainda não estão nesse aprisco. Estão João 10 e 16. É profundo isso aqui. Então vamos lá. Simão era tipo de um lobo devorador de discípulo. Presta atenção, porque ele tinha admiração de toda a cidade. Toda a cidade via ele como se fosse algo que uma divindade estava com ele, fazendo milagre por meio dele. Então, esse lobo, com certeza, ia atrair muitos discípulos para si. Então, conforme a gente já falou, Pedro, ele deu logo um basta. Não só disciplinou, mas excluiu o Simão do rol dos discípulos. Pedro foi categórico ao dizer: você não tem mais parte nesta palavra. Não tem sorte mais nessa palavra. Glória a Deus. Então, meus queridos amados irmãos, a importância de Pedro no ministério, desde o seu chamado. Por quê? Porque antes do Pentecostes, do poder de Deus cair, no dia de Pentecostes, o que foi que aconteceu? Os discípulos estavam reunidos aqui, no cenáculo.
os discípulos estavam reunidos no cenáculo, só que só tinha 11 dos quase 120. Dos 12 apóstolos, só tinha 11. Porque o Judas já não estava mais, havia morrido. Então Pedro, em Atos capítulo 1, versículo de 1 em diante, ele vai falar com os demais varões, no meio desses 120, e ele vai usar o Salmo, veja lá o Salmo 109, deixa eu ver aqui, o Salmo 109, que é o Salmo do traidor, é isso mesmo. Por quê? Porque vai haver uma eleição de um apóstolo. Por quê? Porque não eram 12, esses 12 foram escolhidos por Jesus. Mas Jesus já chamou Pedro, presta atenção, para ser o quê? Pastor. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então ele já está aqui como pastor de ovelhas. Não é brincadeira não, viu, meus irmãos? Por quê? Porque Jesus já foi assunto aos céus. Então ele já tem a unção pastoral. A razão de ele convidar varões no meio dos irmãos, para que orasse, apresentasse a Deus 2 varões, um chamado José, outro chamado Judas, certo? Então nós temos 2 varões, Matias, desculpe. Um era chamado José, que era por sobrenome Barsabás, outro chamado Matias, da qual foi eleito o Matias para ser o 12º apóstolo. Presta atenção, porque ele usa o Salmo 109 para dar abertura para a inclusão de um substituto de Judas Iscariotes, porque já não está mais entre eles. Com isso, a necessidade do 12º apóstolo aqui, para completar os 12, da qual o colegiado apostólico havia sido chamado por Cristo. Então Pedro, ele usa o Salmo 109, já com a unção pastoral, e no meio dos varões e dos quase 120, é eleito em oração e por voto Matias como 12º apóstolo. Por quê? Porque o Pentecoste vai vir. Então a preocupação de Pedro é o seguinte: tem que ter o 12º, porque o poder do alto está perto de acontecer, não muito depois desses dias. Então Pedro, ele vai colocar exatamente uma cláusula para que os varões se adequadem dentro do ministério apostólico. Com isso, ele coloca que o 12º apóstolo, ele tem que estar incluído desde o batismo de João até a ascensão de Jesus. Ok? Veja que mistério. Ele tem que estar nesse meio aqui, ó. Por quê? Porque ele tem que ser uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Entre os 500 irmãos, se lembra que Jesus apareceu? Quantos dos 500 irmãos estavam no cenáculo? Só 120. Então esse número já caiu aqui, ó. Poucos gostam de orar. Dos 500, só 120 irmãos. Então, meus queridos amados irmãos, Paulo também dá o seu parecer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 15, que Jesus apareceu a 500 irmãos, também apareceu aos
12. Então, ele assina embaixo o que aconteceu aqui dentro da unção pastoral de Pedro. Quando ele fala nos 12, ele está incluindo Matias, da qual foi eleito o 12º apóstolo. Este é o colegiado, mas havia muitos outros apóstolos, porque Paulo diz que esse Jesus, o nosso Senhor, também apareceu a muitos outros apóstolos. Então havia muitos outros apóstolos fora do colegiado. Por quê? Porque o próprio Paulo também era um apóstolo, não do colegiado, mas dos gentios. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, que Paulo assinou embaixo o que aconteceu no cenáculo, da qual Pedro, exatamente usando o Salmo 109, elegeu Matias com unanimidade em oração diante de Deus. Então, ele disse o seguinte: esse tem que ter convivido conosco o tempo todo, desde o batismo de João até a subida de Jesus, para que faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, ele deve ter estado, esse 12º apóstolo, desde o batismo de João até a ascensão de Jesus. Então, meus queridos irmãos, a importância do estudo para nós vermos dentro da nossa lição esse aspecto da chamada de Pedro e dos demais apóstolos. Então, Jesus em Samaria. Jesus em Samaria. Glória a Deus. Vamos concluir aqui a aula. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho da divisão do reino? Vamos lá? A divisão do reino. Deixa eu ver aqui o nosso tempo de aula. Glória a Deus. 33 minutos. Queridos irmãos, a gente vai fazer a aula extra. E na aula extra, nós vamos fazer a divisão do reino, dá exatamente um ensino precioso, tá bom? Algo precioso que está dentro da divisão desse reino, da qual tem a Samaria, a capital do Reino do Norte. A gente vai ver isso. E também nós vamos ver Jesus se encontrando com a samaritana, dentro da aula extra. Não percam. Glória a Deus. Então, entre em contato conosco. Vamos deixar o zap para comunicação e estamos aguardando você falar conosco para ser mais abençoado. Abençoe esta obra, faça uma doação voluntária, que Deus abençoará grandemente também a sua vida. Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula, querendo Deus. Amém.